Vamos finalizar o programa como toda quinta-feira com, nível lá em cima, né? Nível alto. O pastor Tiago está aqui com a gente, Vanderlei Pérez. Vanderlei, antes da gente dar o bom dia para o Tiago. Bom dia. Ontem a emoção do Dr. Romualdo, a emoção do Zé Pereira, né, em ver aquele trabalho maravilhoso que você conseguiu produzir ali na exposição do Sumavielli. Isso que faz valer a pena, né, Vanderlei? Dr. Romualdo, médico experiente, professor universitário, forma um monte de médico, chegou ali, olhou a exposição do Sumavielli, que está aqui no nosso espaço cultural, e quase que chorou, né? O Dr. Romualdo estava realmente bastante emocionado, né, Vanderlei? O acervo do Sumavielli é muito rico, e encontrar as informações relevantes para uma exposição específica, né, que a gente está tentando lembrar um pouquinho o tempo dele e as coisas em que ele se meteu, né? Era professor, era cientista, era geógrafo, e ficou muita coisa de fora, porque o espaço é pequeno e a ideia não é fazer uma coisa grande, né? Tem um quadrinho que você vai ver aqui na exposição, que tem lá, né, uma lista de cursos, né, do Sumavielli. Só 39 itens, só né? 39 itens até a década de 60, até né? os anos 60. Porque depois disso ele ainda fez muita coisa. Ele ainda foi produtivo até os anos 80, né? Ele viveu um pouquinho mais além disso, mas ele foi aqueles anos 70 e 80, ele ainda foi ativo, né? Então é uma figura muito interessante, que participou, né, da vida de muita gente. Ele era médico também nas escolas, né? Então você tinha que fazer o exame médico com o Sumavielli para poder estudar na escola, no Teresa Cristina e tal. Professor então, de ciências, era uma né? figura assim muito, muito interessante. E os médicos de hoje fazem uma reflexão sobre os seus antecedentes, né, na medicina, né? Então eles olham para esses heróis da medicina dos anos 40 e 50, de quando tudo era difícil, tudo que era um sacerdócio, né? Eles olham isso com muita admiração, porque é a origem deles também, né? Então a forma como, imagina você fazer uma transfusão de sangue antes da tipagem, né? Então essa era a realidade. E criando um mecanismo, né? E criando um mecanismo. Porque o cara criou um mecanismo. Ele tinha que visitar as feiras, conhecer as tecnologias, para poder trazer essas tecnologias por conta deles, né? Então a exposição mostra um pouquinho disso, né? Conta um pouquinho dessa história do Sumavielli, e também foi um fundador da Sociedade de Ciências Médicas de Teresópolis, do qual hoje é o presidente, né? Então isso dá um orgulho muito grande para a categoria, e é importante a gente trazer essa memória, lembrar dessa gente, né? Dos grandes médicos que nós tivemos aí. Eu vou citar o Sumavielli, mas tem outros, o Dr. Mozart, o Dr. Otto, são aqueles que se envolveram, né, naqueles anos 50 e 60, que foram fundamentais. E eu acho que o Sumavielli é bom exemplo, é um espécime desse período, né? Ou seja, você homenageando ele, e está homenageando também aquela medicina que se praticava de sacerdócio nos anos 40, 50 e 60 em Teresópolis, que é o período de quando Teresópolis não tinha um hospital. Né? O Hospital Municipal vai ser criado em 52, depois vai vir a Casa de Saúde, o Hospital São José, a Beneficência Portuguesa, são todos dos anos 50. Mas até 50 era tudo muito complicado, o médico tinha que montar na carroceria de um caminhão para ir fazer um parto no interior, um parto complicado em Teresópolis, tinha que pegar num carro e levar para Petrópolis, era tudo muito difícil, e esses médicos eram mais do que eram heróis, né? Eles eram mais do que médicos. Eu tenho um exemplo, né, em casa, né? Minha mãe, inclusive, é uma das fãs de carteirinhas do Dr. Sumavielli, que tem um monte na cidade, né? Minha mãe é uma delas, que ela conta uma história pra gente, que na época ela era uma jovem, né, uma jovem teresopolitana, e o Dr. Sumavielli salvou literalmente a vida dela, e fazendo muito mais do que deveria, né? Meteu ela no carro e correu. Uau. Porque ela estava numa crise de apendicite. Um médico falou que era dor de barriga, coisa de criança. Um outro médico aí, que ela, ao contrário da admiração que ela tem pelo Sumavielli por esse outro médico, já demonizou, né? O cara, já não é tanto carinho assim, e na verdade ele lá salvou a vida da minha mãe, inclusive garantiu a minha presença neste mundo, né? Afinal de contas, eu também tenho que ser aí, né? Um admirador do Sumavielli, porque afinal de contas não estaria aqui. Te inauguraram. Né? Agora, esse lance do sacerdócio, né? Que vem né, de uma referência bíblica, sim. Essa questão do sacerdócio relacionado a algumas atividades. É muito interessante a gente fazer
essa associação, né? Né? Porque... E é interessante porque, assim, é exatamente nessa pegada do sacerdócio como serviço prestado. Aquilo que se presta a fazer algo para alguém. A ideia do sacerdote, tanto lá no Antigo Testamento e depois, assim, no Novo Testamento há uma amplitude maior, a ideia de vários outros ministros, ou sacerdotes, é a ideia de que eles faziam um vínculo do ser humano com o sagrado, prestavam um serviço religioso, mas não era simplesmente um serviço religioso que era unilateral, era só pensando na perspectiva do sagrado, mas era a ligação, por isso religião era o religar, a ligação do ser humano com o indivíduo, com o sagrado. Mas é interessante isso que você estava falando, Vanderlei, sobre a questão do cuidado que era gerado por esses médicos. Santo Agostinho vai falar sobre a importância do cuidado, e depois o Heidegger lá na frente ele vai dizer que é um dos pontos de experiência do ser, desse ser que vive em determinado tempo, é que ele esteja vivendo a experiência do cuidado. O cuidado gera cura. Então eu fico imaginando que, diante das limitações que esses camaradas tinham, desses indivíduos que tinham tudo ali muito fronteiriço, não tinha tanto recurso, mas mesmo assim um empenho de colocar dentro de carro, um empenho de subir numa mula e sair correndo numa carroça para poder ir até alguém, para poder ajudar alguém. Aquilo dali, a identificação de que você está vendo alguém ali que tem autenticidade, que tem autoridade, que tem legitimidade para cuidar de você. O cuidado cura alguém, o cuidado cura as pessoas. Existe um aspecto terapêutico na questão de olhar um para o outro, na questão de tocar, na questão de simplesmente de estar junto, de se perceber e de se fazer percebido no meio das dores do outro. E é interessante como isso acontece. E essa coisa de levar um paciente para outra cidade, nós temos aqui um outro sacerdote também da área da imprensa, no caso, o Armando Lauria. Ele escreve em 1954, que é a época do surgimento dos hospitais, da necessidade de surgir os hospitais em Teresópolis, e Teresópolis estava sonhando em um grande hospital, com 2, 3 blocos, era no caso o Hospital São José. E aí o Armando Lauria faz um texto relatando uma viagem de uma mulher para dar o filho quase que no carro em direção a Petrópolis, que ela tinha realmente essa situação de complicação, o médico, a medicina que não tinha como resolver, alguém com uma sabedoria extrema define que o caso dela era grave, que não era para as condições que a cidade tinha, e ele relata que em Teresópolis as pessoas sonham com coisas impossíveis, quando na verdade as pessoas precisam de coisas simples. Era bom realmente que tivéssemos um hospital de vários blocos, mas por que não um hospital monobloco para amanhã? Nós precisamos de coisas urgentes. Então essa sensibilidade, não tinha nem uma casinha para poder atender o cara da pensando em blocos, as pessoas tinham essa coisa de termos o essencial, ou seja, as pessoas precisam de coisas muito simples, muito modestas, porque o político pensa em coisas maravilhosas, num avião quase igual o Força Aérea número 1 para transportar o presidente, em prédios de vários andares, em elevadores que andam mais rápido, porque eles buscam a comodidade, quando eles se esquecem das necessidades mais primárias do homem, né? Aqui em Teresópolis a gente tem a questão do diário, eu sempre olho, eu tenho a curiosidade de olhar a forma como os anúncios classificados são redigidos, né? A pessoa vai vender a casa no Comari, ela fala o sol de frente, a vista poder de Deus, a vista do lago, tantos quartos, suítes, piscina para olímpica, e aí a pessoa que mora no bairro São Pedro, mora no bairro Operário, ela fala quarto, sala, cozinha, próximo ao ponto de ônibus da padaria. Entendeu? Então, isso é interessante. Então essas coisas são básicas, as pessoas precisam de coisas essenciais. Quando o político vai, quando ele vive esse mundo imaginário, dessa casta privilegiada, que é uma das castas, a casta da política, ele começa a pensar coisas grandiosas e se esquece que as pessoas precisam de coisas simples. Ver o mundo do jeito que o mundo é. O que a pessoa humilde mais precisa é ser atendido em pelo menos meia hora, 1 hora, 2 horas no posto de saúde. Ela precisa ir lá e buscar um remédio de R$2 e ter esse remédio para levar para casa. Ela precisa de esperar o ônibus num ponto próximo em casa e que tem um abrigo. Ela precisa de esperar um ônibus ou circular por calçadas livres, ou passar por calçada onde o carro não vai jogar uma água dela num dia de chuva para se molhar toda, porque ela tem que voltar para casa, trocar de roupa para poder ir trabalhar, para poder se consultar. As pessoas precisam de coisas muito simples.
E os políticos esquecem isso, porque eles saem daquela casta de coitados, que é a maioria do país, a classe miserável, a classe pobre, a classe emergente, que vive suas dificuldades, e passa a viver numa casta privilegiada, onde é só ligar e consegue uma passagem de avião. É só ligar e consegue uma audiência com o juiz em meia hora, ou um promotor, ou defensor, no momento seguinte. Os famosos favores, né? Se quiser falar com um empresário, o favor é tudo fácil, não depende de vaga de crédito, não depende de nada, tudo está fácil. É só dizer, quer ir ao alto, o motorista abre a porta do carro e leva ele ao alto, nem dirigir ele precisa, né? E se precisar dirigir, vai ser um carrão com ar-condicionado, com alto, picape, que passa em buraco, nem sente. E nem precisa se preocupar. E as pessoas têm as suas dificuldades diárias. E o político tinha que haver um mecanismo em que a realidade do político não mudasse, em que ele fosse político, frequentar a Câmara, e que ele fosse pegar um ônibus no ponto, que ele fosse depender de uma consulta, de um remédio no posto. Quando ele foge desse mundo real e vive esse mundo imaginário, onde essas castas privilegiadas vivem num país de primeiro mundo, né? É uma realidade diferente da realidade de todo mundo que ele representa, e isso aí é talvez o nosso maior problema, a gente ter políticos que se aposentam com 4 anos, que têm plano de saúde, que têm todas as mordomias e todas as possibilidades enquanto são políticos, e quando deixam de ser político, fica, poxa vida, eu perdi tudo aquilo, mas ele se esquece que durante o tempo que ele foi político com mandato, ele usufruiu e não percebeu a realidade dos outros. Eu diria até não só os políticos, né? Porque a gente teve o recente caso, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes foi confrontado num voo comercial, e tem que ser confrontado mesmo, porque a postura dele é contrária ao interesse público. Pode ser motivado por questões legais, mas é contrário ao interesse público, porque ele tem que ser demandado, sim. Agora só anda de avião da FAB. Então, essa questão... Tem prestígio para isso. Bateu de frente com o problema? Vou resolver nada, eu vou dar meu jeitinho. Não, mas e é por isso que as coisas não andam. Você vê, eu entendo o que o Vanderlei está falando sobre o político que cria um mundo imaginário, e aí ele faz desse mundo imaginário um mundo que é um mundo extremamente idealizado também para o outro, como se dissesse para o outro, você não precisa de arroz, você precisa dessa casa aqui, desse prédio que eu estou fazendo, você não precisa disso. Você precisa, não é das suas necessidades básicas. E aí eu vou acreditar aquilo que Jesus vai colocar para a gente. Ele diz, quando em determinado texto, ele vai dizer para a gente o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que todas são essas? São as necessidades prementes, básicas do ser humano: comer, beber e vestir. Tudo aquilo que ultrapassa esse tipo de coisa ganha o status de ídolo. Por isso que o texto que antecede esse texto do buscar em primeiro lugar o reino é o texto que fala sobre Deus e Mamon. A figura de Mamon, a palavra Mamon significa dinheiro, riqueza. E talvez uma das melhores definições que eu já li sobre essa palavra Mamon foi aquilo que te dá segurança. Então, o texto está dizendo o seguinte: nós construímos ídolos, e esses ídolos, eles tentam atender uma demanda de consumo que habita dentro da gente. Essa ideia de que eu quero aquilo dali, e eu nem sei objetificar porque que eu quero aquilo dali, mas eu quero porque aquilo dali, puxando o gancho de semana passada, aquilo dali me faz me sentir sujeito dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade. Então eu me aproprio de determinadas coisas que eu não tenho às vezes a consciência do porquê ter aquilo, porque de fato aquilo dali me faz bem. Eu tenho um iPhone 7, mas eu quero 8. Exato. Por quê? As finalidades vão se perdendo, mas elas vão atendendo uma demanda idolátrica, onde o cara fala assim: se eu tiver isso aqui, se eu tiver essa situação que o outro tem, eu me sinto sujeito dentro do coletivo. Então eu creio que assim, é um problema de uma casta, de uma classe superior como uma classe política. Digo superior porque está lá para poder assinar determinadas coisas para delegar e para demandar. Agora, também é um problema intrínseco no ser humano, onde o ser humano ele vai criando ídolos para atender uma demanda, e essa demanda vai sendo cada vez mais procurada, sem ter um objetivo claro, sem ser algo lúdico, sem ser algo que chegue a uma determinada finalidade. Por isso que comer, beber e vestir deveria ser algo que todos nós buscaríamos, e aí equidade, justiça social, comida para todos, vestimenta para todos, beber e todos terem acesso a isso que é básico, seria algo incomum para todo mundo. Por quê? Não teria essa história de que eu quero aquilo dali e quero simplesmente por querer.
Não, eu preciso por ter necessidade. O problema é o ultrapassamento do nível da necessidade. Eu quero além daquilo que é necessário. Né? Aí vem o excesso. O problema é que a nossa classe está concentrada nesses excessos, né, Vanderlei? A nossa classe política se perdeu nesses excessos aí e não consegue sair de jeito nenhum. O nosso problema foi o dinheiro, né? O dinheiro é a origem de todos os males, né? É o mamão. Porque quando você fala do dinheiro e fala da igualdade, nós todos somos iguais. Nós todos somos iguais até certo ponto. Até aparecer a primeira diferença. Quando você coloca o dinheiro no meio, o dinheiro nos torna desiguais. E o dinheiro nos provoca que a gente provoca os nossos excessos e leva a gente a equívocos. Por exemplo, tem uma passagem, tem uma fala do Mujica recente, que ele reflete sobre essa questão do dinheiro e do consumismo, muito interessante. As pessoas pensam que compram as coisas com dinheiro, mas elas compram coisas com tempo de vida. É verdade. Né? Então porque o dinheiro você obtém com tempo de vida. O cara que tem muito dinheiro, ele gastou tempos de vida para conseguir aquele dinheiro. Então o iPhone 7, ele custa um valor diferente para quem tem poder aquisitivo e para quem não tem poder aquisitivo. Então, quando você olha uma etiqueta na loja, essa calça aqui de marca R$900, ela não custa R$900, ela custa 4 meses de trabalho meu. Ela custa tantos quilos de carne que eu podia levar para casa. 2 anos. E as pessoas não fazem essa avaliação porque o consumismo não te deixa fazer essa avaliação. Ele te nivela, todos podem comprar. Não, nem todos podem comprar um iPhone 7, nem todos podem ter um celular, nem todos podem ter certos objetos que são supérfluos, porque o básico é o comer e vestir. Né? Esse é o básico que nós precisamos estar lutando por ele. E quando o consumismo te leva a querer trocar por um aparelho mais novo, quando você nem sabe quais as possibilidades daquele que você está descartando. Você tem alguns programas no iPhone que você nem conseguiu usar ele ainda, e são talvez interessantes, você já está descartando ele, o outro nem venha com aquele aparelho. Mas a ideia é que você pagou por aquele que não usou. As políticas públicas deveriam ser investidas dentro daquilo que é o premente, o necessário para o ser humano. É o que você falou do abrigo do camarada que precisa ficar esperando um ônibus. O horário do ônibus, porque o camarada tem hora para chegar no trabalho. O horário do ônibus, porque o cara precisa chegar em casa e descansar. Então, esse básico não entra em vista. Esse básico não entra no conceito, não entra no plano. Eu me lembro de determinado momento, eu vou tentar ser o mais subjetivo possível, porque senão, se eu for claro, pode ficar complicado. Eu me lembro, sempre fica, né? Eu lembro de um determinado momento boca, né? Que a gente trabalhou, que enquanto eu trabalhava num determinado lugar, e a gente cedeu uma sala para um indivíduo, um político que estava fazendo campanha. E aí esse indivíduo que estava fazendo campanha, ele tinha 2 salas, uma sala aqui e a outra colar. Ele fez o quê? Ele foi e ele colocou uma escuta na outra sala, e ele estava lá ouvindo. Na outra sala só tinha um grupo de pessoas de vários bairros, fez lá um comitê. Comes e bebes, lá, isso, aquilo, e não identificou que era o comitê daquele político. Só falou que a gente precisa saber coisas boas para a cidade, melhorias para a cidade, reunir pessoas de vários bairros, várias classes sociais, se reuniram ali, e aí o camarada estava do outro lado ouvindo. Então, ou seja, a pauta do que ele criou para a política dele, governamental, não foi algo que ele parou, pensou, repensou. Não, ele pegou aquilo que o povo queria ouvir, escreveu aquilo, fez a sua pauta, colocou lá nos seus santinhos e foi fazer a sua política pública, onde no final das contas ele ganhou a eleição, mas não fez metade, em absoluta aquilo que o povo precisava. Até porque muitas vezes essa vontade ela não é plausível, né? Ela é apenas uma vontade, fica no mundo. De maneira nenhuma. Agora, se o camarada parasse e dizer comer, beber e vestir, que são necessidades prementes, o que eu posso fazer em relação a isso? O esgoto que está lá. A gente não tem um problema, por exemplo, de falta de médico. Vou te falar a verdade, o problema é de saúde pública, no sentido de que o esgoto a céu aberto, o problema de saneamento básico que a gente não tem. Esse que é o problema, do preventivo. Então aí sim, a gente teria uma situação preventiva para resolver, se os caras parassem para pensar. Se você mata o mosquito, você não tem esse custo alto de manter uma campanha de vacinação, essa estrutura e essas doenças, essas mortes. Perseguir o macaco, né? E é tão fácil matar o mosquito. É só não deixar ele procriar. É só não deixar viver. O problema é pensar. Não é nem matar, né? Não deixar ele nascer. É só não deixar nascer. São cuidados básicos de saúde pública que deveriam estar sendo preocupados, né? Aliás, a gente
acaba num raio do mosquito toda hora. Toda hora. O mosquito é fundamental, porque nós estamos no verão, nós estamos no período de chuva. Nós estamos no período onde... hoje lembrou pra gente, inclusive, muito bem aqui. Tivemos a presença do infectologista, né, Dr. Marco Lizerri, que é um dos maiores especialistas da nossa região, e ele falou, olha só, gente, o problema é o raio do mosquito, tem que vacinar, mas o raio do mosquito e nós estamos hoje lidando, nossa febre amarela hoje, até onde se sabe, pode ser que não seja só, ela é uma febre amarela silvestre. Nós estamos a caminho da febre amarela urbana. É possível. O mosquito está aí em quantidade, nas piscinas dos clubes abandonados, nas mansões que não estão usando, nas vias, nos depósitos de prefeitura, nos fundos de escola. O mosquito perigoso está aqui na cidade. E quando ele fizer contato com uma pessoa doente, ele tem uma capacidade de multiplicação muito maior. Vou fazer uma comparaçãozinha para você entender. O hemagogos, que é o silvestre, ele é uma criança de 15 anos. O Aedes aegypti é o Conor McGregor lá do UFC, sabe? Um traficante armado, né? Não dá, velho. Tu vai tentar lutar, mas o cara vai conseguir. Armado até o talo. Ele é armada de todos e é resistente e é tudo. Quando você olha para a história, você pode fazer uma reflexão. Se você conhecer a construção do Canal do Panamá, é um exemplo para o mundo. Verdade. Porque várias tentativas, a missão francesa tentou construir o canal, morria todo mundo. Os operários morriam do raio do mosquito, de febre amarela. Aí vem o americano e pega aquela empreitada e para tudo, parem as máquinas, vamos matar o mosquito. Então, durante alguns anos, mataram o mosquito, quando colocaram a calçaneada, fizeram a prevenção, aí fizeram o canal e mudaram a realidade da economia do mundo. É verdade. Porque você, em vez de contornar um continente, você faz uma travessia por um canal. Só quem já passou pelo canal do Panamá. E quem controla o canal, controla o dinheiro. Né? E aí os americanos estão bem. Então você tem essa realidade, da prevenção é muito importante. Você faz uma campanha rápida, ensina as pessoas. E faz o próprio exemplo, faz o próprio dever de casa, que o poder público ele gosta de dizer, paga o imposto, mas o prefeito não paga. Mate o mosquito, mas as escolas, nos fundos das escolas, que é onde a pessoa aprende, está cheio de... O mosquito está criando lá nas escolas, nos prédios públicos, e a gente cita um exemplo importante, é uma coisa que eu gosto sempre de citar, que é um marco de uma profissão da enfermagem, né? A Florence Nightingale, uma enfermeira, a primeira enfermeira, né? A moça... né, da lâmpada, até o símbolo da enfermagem é a lâmpada, né, é o candeeiro, por conta dessa atuação da Florence Nightingale. Mas lá na Guerra da Crimeia, né, em 1800 e blau, ela resolveu falar o seguinte: peraí, para tudo, vocês estão focando aí nos feridos da guerra, vocês estão focando nos ferimentos, mas olha em volta o que a gente está vendo aqui, sujeira, né, falta de higiene, não vamos conseguir curar ferida nenhuma. Vamos cuidar desse espaço. E aí veio a asepsia, veio a limpeza dos ferimentos, veio esses cuidados, que é isso que a gente está falando, gente, de prevenção. Não adianta nada você ir lá na ferida e costurar a ferida. Se em volta da ferida está tudo sujo, se tem mosquito pousando em cima da ferida, não adianta. É o princípio da Florence Nightingale, que é o que a gente precisa hoje. É olhar, né, realmente para a nossa sociedade e parar de focar nas feridas e pensar no corpo como um todo, no entorno. Né? O lance é que todo mundo vê, mas ninguém enxerga, ninguém para. É por isso que o pensador e político inglês Francis Bacon vai dizer que conhecimento é poder. Porque a ideia de que o conhecimento, as religiões de mistério, diz que o conhecimento você demora muito tempo para chegar até o grau dele. Só que está aí, cara. É só olhar ao redor. Está à disposição. É só alguém parar, remoer, ruminar e começar a perceber que existe algo mais que pode ser a prevenção diante dos atos corretivos do cotidiano. Mas os nossos ruminantes de hoje estão preocupados com outras coisitas, né, chefe? Gente, agradecendo a presença do pastor Tiago. Chefe, amanhã nós vamos falar da exposição, hein? Compromisso. Legal. Exposição maravilhosa, está aqui no Espaço Cultural do Diário. Você vai conhecer um pouco mais dela. Hoje foi só um aperitivo, você viu aí as falas emocionadas, mas amanhã eu e o chefe vamos esmiuçar um pouco mais dessa exposição. Pastor, obrigado. E ó, dá uma olhada na exposição que tu vai gostar também. Vou olhar, lógico. Vai lá ver. Para você que está de casa aí, ó, nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia durante esta quinta-feira. Você que nos acompanha nas reprises, venha nos conferir também no ao vivo de 10 ao meio-dia, ou então a qualquer hora no nosso canal do YouTube. Um grande beijo para todos e até a próxima. Oferecimento Hospital São José.
tudo pela vida.